Com relação ao tarifaço, 2 semanas após a entrada em vigor das sobretaxas, o governo federal vem priorizando a abertura de novos mercados e a ampliação dos existentes. E a China é o principal alvo. As vendas da soja brasileira para o país asiático aumentaram 13,9% no mês passado, na comparação com julho de 2024. O resultado contrapõe os números observados nos Estados Unidos, que no mesmo período negociou menos soja com a China, queda de 11%. A principal associação de produtores do país enviou um pedido de socorro a Donald Trump. O setor reclama que o Brasil tomou o lugar deles no mercado com os chineses. O motivo seria a taxa de retaliação de 20% que o presidente Xi Jinping aplicou sobre o produto americano e que tornou a oferta brasileira competitiva. Mas se para a soja o governo federal já encontrou uma alternativa, em outros setores a preocupação permanece. Ontem o vice-presidente Geraldo Alckmin se encontrou com o presidente da Câmara, Hugo Motta, para tratar do plano de socorro às empresas anunciado na semana passada. Ele também adiantou mudanças na taxação americana sobre produtos que levam aço e alumínio. Alckmin destacou que o setor terá a mesma taxa em todo o mundo, o que é bom para o Brasil. Ontem, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos estabeleceu que produtos que têm aço e alumínio passam para a seção 232. Então, aço, alumínio e cobre, 50%, mundo todo. Automóveis e autopeças, 25%. O que isso é importante? Porque melhora a nossa competitividade na área industrial. Lula, por sua vez, ligou para o presidente da França, Emmanuel Macron, e criticou o tarifaço de Trump. No telefonema, que durou quase 1 hora, ele discutiu ainda o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia, que enfrenta resistência, principalmente da França, né? Desde o início do tarifaço, o presidente tem feito uma série de ligações a líderes mundiais para falar de comércio. Além de Macron, estão na lista os presidentes da China, Xi Jinping, da Rússia, Vladimir Putin, e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. A disputa comercial entre Brasil e Estados Unidos pode agravar um movimento prejudicial para a economia brasileira, que é a fuga de capitais. E vem na sequência de um resultado observado no primeiro semestre deste ano que acendeu um sinal amarelo no mercado financeiro e nos empresários também. No total, deixaram o país pouco mais de 14 bilhões e 300 milhões de dólares. É o pior resultado desde 1982. Paralelamente a isso, nos últimos 50 dias, saíram da Bolsa de Valores de São Paulo quase 10 bilhões de reais. É a maior perda registrada no mês de julho dos últimos 4 anos. Um levantamento da consultoria Henley Partners aponta que 1.200 brasileiros com patrimônio individual superior a $1 milhão devem deixar o país. Se isso se confirmar mesmo, levaria uma fuga de capital combinada de 8 bilhões e 400 milhões de dólares ou mais de 45 bilhões de reais. A resposta para tanta saída de dinheiro do Brasil não é simples, mas passa muito pela credibilidade do país, que está despencando lá fora, e pelo medo dos empresários brasileiros e também empresários estrangeiros do que pode acontecer nessa relação entre Brasil e Estados Unidos. Os grandes fundos de investimentos internacionais têm regras rígidas para aplicação em economias emergentes, exatamente como a nossa. O presidente da Asset Capital, Carlos Holtz, explica por que o litígio atual com os americanos preocupa tanto. Se você tem o Brasil sendo sancionado pelos Estados Unidos, e aí o sistema financeiro brasileiro, o mercado financeiro brasileiro com restrições e sanções do governo americano, você tem o mercado inteiro, ou boa parte do mercado, tendo que desaplicar. Aí deixa de ser uma questão opcional do gestor e passa a ser uma questão de regulamento. Eu não posso ter aplicações nesse país. Para o ex-presidente do BNDES, Paulo Rabelo de Castro, a economia brasileira deverá desacelerar no segundo semestre e ele critica a conduta da política econômica. Nós temos uma espécie de carro maluco, onde o Banco Central pisa com toda a força no freio do juro e o lado fiscal, Fernando Haddad, acelera mesmo assim com o gasto público, porque não há nenhum nível de coordenação entre a política monetária e a política fiscal, um desacerto absoluto. Apesar disso, quase que milagrosamente, a economia brasileira continua flutuando e vamos terminar o ano de 26, aí sim, sob o efeito de uma taxa de juros cada vez mais pornográfica.
As eleições presidenciais no ano que vem também aumentam as incertezas. Isso faz com que os investidores retirem dinheiro daqui e levem para fora, como diz o presidente da A7 Capital. Já tem muitos investidores que estão com essa luzinha amarela ali acesa, evitando fazer grandes movimentos em Brasil e com o Brasil, com medo do que pode acontecer pelos próximos dias.